Boa tarde, meu nome é Guilherme Augusto e minha dupla Cláudio Vitor. Vamos apresentar sobre o seguinte artigo: Características e desafios do desenvolvimento low code, perspectiva de praticantes, que foi uma pesquisa concluída no ano de 2021 entre 5 pesquisadores de diferentes universidades da Austrália, da China e dos Estados Unidos. Antes de dar início a essa análise do artigo, acreditamos ser muito importante a definição de Low Code Development. Vamos usar o termo LCD nessa apresentação para não ficar cansativo. O LCD é um tipo de programação considerada mais simples e menos manual do que as mais conhecidas da atualidade. Normalmente usam-se blocos de código já prontos e um sistema ou interface de montagem. É considerado mais intuitivo e tem um foco para se desenvolver softwares e aplicações de forma rápida e prática. Essa forma de programação está cada vez mais sendo usada por profissionais dentro e fora da área da computação. Em relação ao objetivo dessa pesquisa, é entender as perspectivas dos praticantes desse tipo de programação, através de uma busca de diferentes termos relacionados aos diversos assuntos e áreas do LCD, em posts de 2 plataformas diferentes, sendo elas o Stack Overflow e o Reddit, e assim fazer diferentes análises de como é visto o LCD nessas comunidades, as vantagens e as dificuldades de seu uso e, além disso, como ele é usado por essas comunidades. Também foi possível extrair diversas informações, como, por exemplo, plataformas mais utilizadas, linguagens mais trabalhadas e certos padrões do uso dessa programação. A metodologia aplicada neste artigo foi baseada na abordagem Goal Question Metric, que é uma abordagem métrica de engenharia de software com o objetivo de analisar a percepção do LCD na indústria para o propósito de caracterizá-lo sob o ponto de vista dos praticantes em posts do Stack Overflow e do Reddit. Para conseguir esse resultado, 9 questões ou questões de pesquisa ou research questions foram produzidas. Essas questões são qual é o entendimento do LCD, quais são as plataformas utilizadas em LCD, quais são as linguagens de programação usadas em LCD, quais são as implementações de unidades usadas em LCD, quais são as tecnologias de suporte usadas em LCD, quais são os tipos de aplicações desenvolvidas pelo LCD, quais são os domínios que usam o LCD, quais são os benefícios do LCD e quais são as limitações e desafios do LCD. Primeiro, nesses posts, foi analisado como os praticantes descrevem o LCD baseado no seu entendimento. Depois, caracterizado e analisado os recursos do LCD, incluindo plataformas, linguagem de programação, unidades de implementação, tecnologias suportadas, tipo de aplicação e domínios do LCD, além de obter uma perspectiva sobre as forças e as fraquezas do LCD. Para os posts do Stack Overflow, o seguinte processo de busca foi realizado. Foi criado um conjunto de palavras-chave como low code, zero code e no code. Inicialmente, as pesquisas no Stack Overflow foram feitas usando essas palavras-chave e o resultado foi coletado. As palavras foram convertidas para minúsculas e removidos possíveis traços e pontuações. Foi criada então uma matriz de termo documento, que é usada para descrever a frequência dos termos que ocorrem em uma coleção de documentos. Foi então analisada a matriz de ocorrência dos termos para decidir se eles seriam incluídos no conjunto inicial de palavras. Por fim, nenhuma palavra-chave foi adicionada no conjunto inicial. Após a análise de posts obtidos, alguns resultados irrelevantes foram encontrados. Portanto, para esses resultados foi adicionado esse seguinte prefixo aqui, na consulta da pesquisa. Após isso, os autores realizaram uma extração dos dados coletados de 10 posts dos resultados das buscas dos termos, com o propósito de verificar se os termos de busca selecionados eram apropriados e se os resultados poderiam ser utilizados. E dos 529 posts obtidos, apenas 73 foram selecionados. Após explorar os subreddits do Reddit, foram encontrados 3 subreddits chamados de Low Code, No Code e No Code Low Code, que possuem perguntas e discussões relacionadas ao LCD. Se o post tivesse pelo menos um dos itens citados, ele seria incluído.
Se o tópico relacionado ao LCD não possuísse nenhuma informação útil, ele seria excluído. Se o post tivesse apenas links ou vídeos sem informações que pudessem ser extraídas, ele seria excluído. E após a exclusão dessas informações irrelevantes, apenas 301 de 1.574 posts relacionados ao LCD do Reddit foram obtidos. Para responder às perguntas de pesquisas apresentadas, esses itens aqui foram extraídos, onde qualquer resultado inconsistente era discutido entre os autores até chegarem em um consenso. E por meio da metodologia que foi apresentada, esses autores conseguiram obter resultados bastante satisfatórios. Porém, vale ressaltar que existem algumas implicações para esse resultado. Isso se deve ao fato da pesquisa não ter considerado que muitas plataformas LCD possuem seus próprios fóruns, que podem acabar não tendo muita relevância nos fóruns utilizados nesse trabalho, né, que foram o Stack Overflow e o Reddit. A figura apresentada representa uma esquematização da metodologia que está sendo apresentada. No primeiro passo, você identifica os termos no Stack Overflow e no subreddit. Depois você filtra os posts candidatos, que são posts que contêm algum tipo de informação relevante sobre o LCD. Depois esses posts são selecionados, informações são extraídas, dados são extraídos, que são constituídos de itens de dados e itens de código. Depois, esses dados extraídos são analisados e aplicados à constante da comparação e da estatística descritiva. A constante da comparação é nada mais nada menos do que um processo onde você classifica e organiza trechos de dados brutos em grupos de acordo com atributos e organiza esses grupos de uma forma estruturada para poder formular uma nova teoria. E estatística descritiva são técnicas para simplesmente você descrever e sumarizar um conjunto de dados. Para cada uma das RQs apresentadas acima, os seguintes resultados foram obtidos. Para a RQ1, foi observado que os praticantes costumam usar bastante o termo low code para se referir ao LCD, o que significa que eles associam o termo LCD a algo parecido com pouco código. Por exemplo, dá para perceber aqui, low code, você precisa de pouca habilidade para programação e você é apto para realizar esse processo sem a necessidade de codar, sem necessidade de escrever código. Os termos drag and drop, visual programming e pre-design templates também foram bastante observados nas pesquisas. Na RQ2, foram reunidos o nome das plataformas que os praticantes costumam mencionar. Com esses resultados, as plataformas foram separadas pelo seu tipo de distribuição, pelo nome da empresa e pelo nome da plataforma. E um total de 137 plataformas foram mencionadas. Para a RQ3, foi mostrado que as linguagens mais populares são JavaScript e Java, ambas com 5 posts mencionados. Para a RQ4, das 137 instâncias extraídas de todas as postagens, 47 plataformas são baseadas em APIs, 34 em templates, 25 em componentes, 15 em serviços, 8 em framework, 7 em widget e 1 em SDK, ou Software Development Kit. Para a RQ5, das 301 postagens obtidas contendo técnicas de suporte por trás da LCD, apenas 7 foram extraídas. 2 postagens mencionam que o LCD é baseado em React Native, enquanto outro post diz que DraftBeat exporta código usando Expo, que é um SDK baseada em React Native. Outra postagem comentou o seguinte: plataforma no code de código aberta com interface de drag and drop construída em cima do Node.js. Uma postagem especificou que a plataforma LCD roda o Spark, enquanto outra postagem destacou que o LCD contém algumas técnicas avançadas de script do lado do servidor. Há também um post informando que a plataforma LCD oferece um conector SOAP para consumir serviços da WebSwap, enquanto outro post afirmou que eles usam JSON-Nata para traduzir esquemas de dados entre plataformas. Em relação ao RQ6, que é quais tipos de aplicação são desenvolvidas no LCD, em sua maioria foram aplicações mobile e web, como pode ser visto na tabela. Mas é importante ressaltar que foram usados 70 posts
em relação a identificados como aplicação, mas 10 desses posts não puderam ser classificados por falta de informações. Por isso que essa barra de others aí tem o número 10. Quer dizer que tanto web como mobile podia ficar em primeiro lugar de mais utilizado. Em relação ao RQ7, que é quais domínios são usados no LCD, com a pesquisa foi possível identificar 9 diferentes domínios e quantas vezes ocorreu cada um desses domínios. Pode ser visto nessa tabela uma alta aparição de e-commerce, BPM e social media. Em relação ao RQ8, quais os benefícios do LCD? Foi possível identificar 16 vantagens de um total de 210 aparições na pesquisa. Essa tabela mostra os 5 principais benefícios do LCD perante a pesquisa, que é desenvolvimento rápido, fácil uso e estudo, baixo custo, quantidade de módulos e opções e facilidade para iniciantes. Esses 5 benefícios representam 159 das 210 instâncias encontradas na pesquisa, representando aí aproximadamente 75%. Em relação ao RQ9, quais as limitações e desafios do LCD? Em relação aos desafios do LCD, foram encontrados 15. A tabela mostra os 5 com mais instâncias na pesquisa. Esses 5 representam aproximadamente 63% de todos os desafios e desvantagens, no caso, encontrados. Em primeiro, alta curva de aprendizado, depois alto preço, né, dependendo do software, falta de customização, carregamentos lentos e mais fracos que programações padrões. Conclusão. Com a análise dessa pesquisa, foi possível ver que o LCD não é um conceito novo e possui várias vantagens, e também que essa forma de programação está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Empresas e profissionais das mais diversas áreas e tamanhos estão com iniciativas e projetos para o uso e suporte do LCD. E além disso, que essa área tem muito espaço para crescer e evoluir. E com cada vez mais apoio e opções, mais liberdade os profissionais que pretendem utilizar esse tipo de programação vão ter. Muitas vezes profissionais que não possuem um amplo conhecimento da área da programação, mas conseguem tirar proveito das vantagens do LCD. O resultado mais interessante que a dupla encontrou nessa pesquisa é a contrariedade encontrada entre vantagens e desvantagens do LCD. Isso nos mostra que, dependendo da área ou foco do LCD, suas vantagens e desvantagens variam. Tanto o custo e a facilidade de implementação, principalmente, ficou bem dividido perante os usuários das plataformas analisadas. Foi possível ainda ver a opinião e diversos conhecimentos de vários usuários sobre esse tipo de programação, o que eles recomendam e as dificuldades que tiveram. Além disso, essa pesquisa traz um novo leque de opções para fazer um aprofundamento nessa área. Agora a gente vai falar um pouco sobre os pontos positivos que a dupla encontrou com esse trabalho. A pesquisa, de modo geral, foi bem apresentada. Tanto os gráficos quanto as tabelas usadas foram simples, mas bem montados e diretos. Em relação à escrita, foi excelente e de fácil compreensão. A estrutura do artigo é limpa e clara. Achamos a metodologia e os métodos de análise dos posts bem interessantes, apesar que temos algumas sugestões perante esse tópico na próxima etapa dessa apresentação. Alguns pontos a melhorar. Com o término dessa pesquisa, também encontramos alguns pontos negativos, ou melhor, tópicos que podem ser melhorados ou ajustados, como, por exemplo, infelizmente, em nossa opinião, a limitação de plataformas para a busca de dados prejudicou a pesquisa. Seria interessante usar em outras comunidades, além de Stack Overflow e Reddit, principalmente comunidades de softwares específicos. Acreditamos que faltou um foco nos problemas e desafios do LCD, o que poderia completar e muito a pesquisa. Como foi possível ver, a pesquisa focou em vantagens e características do LCD,
seria interessante fazer perguntas focadas nessa área, já que RQ9, que foi a única pergunta direta a desafios, foi uma pergunta bem aberta. Até onde percebemos, não foi citado a data dos posts analisados. O uso de posts muito antigos poderia atrapalhar nos resultados. Seria interessante deixar claro de quando foram esses posts analisados. E, por último, acreditamos que a adição de entrevistas ou aplicação de formulários com pessoas que trabalham com esse tipo de programação ou que tiveram contato com ele em empresas ia beneficiar muito a pesquisa e abranger uma área maior.